Fala galera, vamos corrigir as questões de biologia do Enem do ano de 2020, iniciando por essa primeira aqui. Qual a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Então vamos ver o que a celulose está revestindo para ver qual é a vantagem que ela dá em revestir, seja lá o que for. Então, na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, tipo assim, remédio. E aqui ele tá falando, ó, vou desenhar de cápsulas, onde no interior está aquele pozinho que é o fármaco, que é o princípio ativo do medicamento que a gente quer tomar mesmo. Pois trazem uma série de benefícios que as substâncias de revestimento, como alteração de sabor dos medicamentos que tem um gosto ruim, melhoria da assimilação, entre outros. E agora vem a parte importante. Alguns compostos poliméricos à base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas cujo pH seja próximo da neutralidade. Então, vamos refrisar o que ele falou. A celulose vai ajudar a que a liberação do fármaco, que são as bolinhas vermelhas que estão aqui dentro, ocorra quando está em contato com água com pH próximo da neutralidade. Então, para que serve usar esse revestimento? Então, ele vai diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Não, ele vai até aumentar, porque no intestino, lembra que a gente fala, é levemente alcalina. E uma coisa levemente alcalina pode ser considerada como próxima da neutralidade. Impedir que o fármaco, a bolinha vermelha, seja solubilizado no intestino. Não, uma coisa é o revestimento, que é de celulose, que até é insolúvel. Outra coisa é o fármaco, que outra substância vai ter outra solubilidade, não vai ter relação direta com a celulose. C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas é a resposta. Por quê? Porque lá no estômago o pH ele é ácido. Logo, se o objetivo da celulose, como o próprio texto está falando, é garantir que o fármaco somente seja liberado em contato com soluções aquosas próximas da neutralidade, em soluções longe da neutralidade, como são as estomacais, não vai haver liberação do fármaco. Então ele não vai ser afetado por essas secreções, por isso essa resposta. D. Permitir que a liberação do princípio ativo ocorra pela ação das amilases. Gente, a amilase não vai digerir celulose, ok? Que é o que reveste ali. E facilitar a liberação do fármaco por gente, os sais biliares também não vão ter qualquer papel em destruir a celulose que reveste a cápsula para que o fármaco seja liberado. Próxima. A característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre. Então vamos lá. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são aracnídeos. Esses animais são terrestres e sua grande maioria ocupam vários hábitats, como montanha, pântano, deserto e solos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópode a habitar a terra seca. Então a característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo, e aí eu acho que ele está falando dos artrópodes como um todo e não apenas das aranhas. Então vamos nessa. Quelícera e pedipalpo são apêndices que ficam na cara da aranha. Estou fazendo aqui a aranha e os seus 8 olhos. Ela vai ter os pedipalpos, que ficam mais longe da boca, e depois ela vai ter as famosas quelíceras, aqueles apêndices gordinhos que ficam mais perto da boca, que estaria tipo assim, aqui, tá? Então isso não tem a ver com coordenação do movimento corporal, e sim apenas são apêndices bucais que ajudam a manipular o alimento. Excreção de ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal. Galera, embora muitos insetos excretem ácido úrico, a aranha não é, a aranha é guanina. E isso não vai ter relação com estabilidade do pH corporal, vai ter a relação com economia de água. Exoesqueleto constituído de quitina, é verdade, que auxilia no controle hídrico corporal, porque é impermeável, permitindo que o animal desidrate tanto, vai ser essa daqui. Circulação sanguínea aberta, é verdade, que não tem nenhuma relação com desidratação. Simplesmente ter uma circulação aberta não te dá, não impede que tu tenha menos ou mais desidratação. E sistema nervoso ganglionar tem, que promove a coordenação central dos movimentos corporal, não, porque geralmente o sistema ganglionar, ele não é um sistema centralizado, é um sistema descentralizado. De mais a mais, não vai ter nada a ver com economia de água e ajudar a colonizar o ambiente terrestre.
Terceira, essas plantas, que são as pioneiras, são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Vamos ler o texto, que o texto sempre dá uma diquinha, né? São as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. E se a área está desprovida de vegetação, tá lá o solo nu. Em geral, essas plantas, as pioneiras, têm pequeno porte e crescem rápido. Desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem muitas sementes e ciclo de vida curto. Então essas plantas são importantes no projeto de restauração, pois promovem no solo. Solo este que está desprovido de vegetação. Logo, galera, qual é o problema de estar desprovido de vegetação? O vento ou a chuva vão levar muitos nutrientes embora através de erosão. Além disso, o solo ele pode ficar seco e os micro-organismos não conseguem sobreviver tanto no solo seco. Micro-organismos estes que ajudam na fertilidade do solo, na decomposição da matéria. Então, quando essas plantas se espalham rapidamente e tapam o solo, o que acaba acontecendo? Vai diminuir a luz solar ali, porque elas vão fazer sombra. Vai aumentar a absorção de água, ok? Porque o solo ele vai ficar sombreado, logo ele vai ficar com mais água, porque a água vai evaporar menos, porque ele está com sombra, logo vai estabilizar a umidade dele por causa da sombra que essas plantas fazem. Diminuindo a sua temperatura, porque não vai pegar sol direto, e não vai ter tanta relação com liberação de oxigênio nem para menos, nem para mais. Porque quem vai liberar oxigênio são as plantas e não o solo em si. Portanto, C é a mais adequada. Próxima. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos. Em razão. E a substância é o dióxido de carbono, nosso queridíssimo CO2. E aí ele te traz várias características físico-químicas desse gás, como o ponto que ele vai passar de gelo seco para o estado gasoso, lá na sublimação. O gás é facilmente solúvel em água, ele é capaz de absorver a radiação infravermelha na superfície da Terra, mas aí não vai ter diretamente nada a ver com a água, não conduz eletricidade. Ele é usado como matéria-prima para a fotossíntese, a fixação por organismos autotróficos, retorna para o ambiente por meio da respiração, fermentação ou decomposição, ou queima de combustíveis fósseis. Ele já está falando do ciclo do carbono, apesar de sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações. E por que é letra A? E aqui o aluno tem que chegar sabendo. Redução do potencial hidrogênio iônico da água é redução do pH. Por quê? Porque quando, deixa eu fazer uma aguinha aqui, tem mais gás carbônico na atmosfera, por causa da alta solubilidade dele, que é descrita aqui, acaba tendo mais gás carbônico na água. Aumentou o gás carbônico no ar, aumentou o gás carbônico na água. E na água, o excesso de gás carbônico reage com a molécula constituinte do líquido, formando um ácido chamado de ácido carbônico, que na água vai se ionizar em H+, e HCO3- bicarbonato, promovendo um fenômeno que cai bastante em vários vestibulares atualmente, que é a acidificação dos oceanos. E o grande problema da acidificação dos oceanos, que já caiu em outros anos no Enem, é que ela dificulta a absorção, a formação de carbonato de cálcio por animais que têm nesse sal, que é um mineral, um elemento importante para a constituição física de alguma parte do seu corpo, como as conchas dos moluscos, o exoesqueleto dos corais, etc. Ok? Então por isso tem que ser letra A resposta. Esse é o efeito principal. Beleza, vamos para a próxima. 5. Qual o quimioterápico deve ser escolhido para o tratamento desse tipo de tumor? E o texto ele fala o seguinte para nós, que 5 quimioterápicos foram usados quanto à sua capacidade antitumoral. Lembrando que o tumor é uma bola de células que não para de se dividir que nem uma louca.
No entanto, para tratamento de pacientes, sabe que é necessário verificar também o quanto cada um desses medicamentos agride as células normais. Aí, olha o experimento. Partiu-se do cultivo de células tumorais, colunas escuras. Então, essa aqui é a tumoral, é a do câncer, portanto. E células normais, colunas claras. Essa daqui é a sem câncer, a sem tumor, a não tumoral, com o mesmo número de células iniciais. 2 grupos controle não receberam o quimioterápico, células tumorais e células normais. Por isso, olha só, o que a gente vê aqui, ó. Essa daqui não recebeu o quimioterápico, então ela conseguiu se multiplicar muito. Essa daqui não recebeu o quimioterápico e ela também se multiplicou, mas não se multiplicou tanto como a primeira que eu falei, porque a primeira que eu falei é uma célula cancerígena. Então, claro que ela vai se multiplicar mais do que uma célula que é não cancerígena. As colunas 1, 2, 3, 4, 5 correspondem aos grupos tratados com 5 compostos. O número de células vivas após tratamento está representado pelas colunas. Então, você tem que aqui escolher um quimioterápico que mate as células cancerosas, mas não atrapalhe as tuas próprias células. Então ele tem que diminuir a reprodução das células cancerígenas, mas não diminuir a reprodução das células não cancerígenas. E aí por isso que o 2 é o mais indicado, porque olha só, o 2 ele diminuiu bastante a reprodução das células cancerígenas quando tu compara aquela situação que não tem o medicamento. Enquanto que no tratamento com células sem câncer, olha só, as células sem câncer até conseguiram se dividir mais na presença do medicamento do que aquelas que não receberam o medicamento. Então, perfeito, né? Olha que maravilha. A célula número 2, ela tem ela quando está com câncer, o medicamento número 2, quando ele entra em contato com células cancerosas, elas morrem bastante. Agora, quando ele entra em contato com células normais, isso até ajuda elas a se dividirem mais. E aí, se tu olhar as outras, a resposta das outras células aos outros medicamentos, ó, medicamento 1, ó, ele ajudou, ele diminuiu um pouquinho a reprodução das células com câncer, mas não beneficiou as células sem câncer. Então, não é tão bom como o 2. Olha o 3, ó. O 3 ele teve um efeito muito parecido nas células com câncer e nas células sem câncer. Se ele diminuiu a reprodução das células sem câncer, pô, é ruim, né? Olha o medicamento 4, ó. O medicamento 4 e o 5, pô, ele aumentou a proliferação das células com câncer. Aí sim que eu não quero ele. Então você tem que comparar os 5 entre si e ver qual que é o mais eficiente, que é o número 2, letra B. Próxima questão. Para flutuar, essas aves precisam. Aqui ele está falando de aves que foram vítimas de vazamentos de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo do seu corpo e posteriormente aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno para o ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação, que, como característica que ajuda elas a contribuir, elas precisam refazer a camada de cera, porque cera é lipídio, né, galera? E lipídio é menos denso do que a água, logo se enceirar vai ajudar a ave a flutuar, o que é muito importante para ela. Por isso, letra E é a resposta. Sétima. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de. Então vamos ver que técnica é essa. Então as instituições acadêmicas de pesquisa do mundo estão inserindo genes em genomas de plantas. Por mim, eu já sei a resposta. Porque a tecnologia que insere um gene no genoma de uma espécie no genoma de outra chama-se de transgenia. Tá? Então, no Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou um microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida para produzir a enzima blá blá blá, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Então, ela recebeu um gene que não era dela. Então, isso é transgenia. Oitava, essa é chatinha.
E ela veio adaptada porque ela foi anulada no Enem original. Eu dei uma mudadinha nela para ela poder ser viável, mas é muito difícil. Uma das piores aí dessa prova. A alteração cromossômica que poderia explicar o surgimento da espécie arábica é... E a espécie arábica, ela é a tetraploide. E geralmente essas espécies tetraploides, elas surgem através de um processo chamado de poliploidia, ok? Que funciona, que pode ser gerado de várias maneiras. Uma delas é a seguinte: tu tem uma planta da espécie A, vou botar aqui, ó, espécie A, que é 2N igual a... deixa eu pensar qual é as contas que eu vou fazer. 2N igual a... Blá, 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 deixa eu apagar aqui. 22. 2N igual a 22. Peraí, pronto. E uma outra planta da espécie B, que também é 2N igual a 22. Logo, o gameta dessa daqui é N igual a 11. E o gameta da que eu estou desenhando de verde também é N igual a 11. E quando eles se encontram, dá um híbrido estéreo, 2N igual... Vou até fazer de outra cor o híbrido estéreo. Dá um híbrido estéreo... Cadê? 2N igual a 22. Isso aqui é o híbrido estéreo. E aí tem duas maneiras de, a partir dessas duas plantas, você gerar uma espécie 4N igual a 44. Tá? A primeira é na primeira divisão celular do híbrido estéreo, ele sofreu uma mutação em que todas as células dele passarão a ser 4N igual a 44. Mas uma outra opção viável é o seguinte: se houver uma falha na separação durante a meiose espórica, e a meiose espórica, ela depois vai acabar originando os gametas dessas plantas aí. Em ambas as plantas parentais, o que vai acontecer? Aí aqui, o que ele está sugerindo na letra D? Se acontecer um erro na meiose, aqui o gameta vai vir errado, vai vir um gameta 2N igual a 22, porque deu um erro na meiose. E vai acontecer a mesma coisa na planta vermelha. O gameta vai vir anormal, vai vir 2N igual a 22. E se dois gametas errados com 22 cromossomos ao invés de 11 se cruzarem, daí vai dar uma planta 4N igual a 44. Por isso que D é a resposta. Vocês viram o grau de complexidade dessa questão? Bem difícil, né? Então, olha só, letra A, duplicação em uma das plantas parentais antes do cruzamento vai fazer com que um lado venha duplicado, mas o outro não. Aí vai dar 3N, entende? Não vai dar 4N. A inversão, que é uma mutação estrutural, não vai aumentar o número de cromossomos nem diminuir, porque mutação estrutural não aumenta ou diminui o número de cromossomos. A separação desigual na meiose espórica de uma das plantas parentais vai fazer com que aqui fique 2N na verde, mas que na vermelha fique só N. Daí não vai adiantar também, vai ficar 3N o filhote. E deleções são mutações estruturais, e mutações estruturais não mudam o número de cromossomos. Por isso D é a mais adequada aqui. 9, essa é outra bem chatinha, né? Qual o ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? E aí, sabe quem é que acerta essa questão aí rápido? O advogado, aquele cara que é um excelente leitor. Por quê? Pesquisadores coletaram amostras de água em um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto. E locais onde há decomposição ativa e ausência de peixes. Ok. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros, o oxigênio e a demanda bioquímica de oxigênio. O oxigênio é fácil de entender, né? E dá pra ver o que está acontecendo com o oxigênio, ó. No ponto 1 está muito alto, no 2 diminuiu, no 3 diminuiu mais ainda, no 4 aumentou e no 5 deu uma diminuidinha. E essa redução do oxigênio indica cada vez
mais eutrofização, porque uma das consequências da eutrofização é a redução da quantidade de oxigênio devido à quantidade grandona de decompositores decompondo a matéria orgânica. Mas ele dá a aulinha aqui, é na aulinha que o advogado se safa. Olha só. O oxigênio dissolvido é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso d'água. E sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas do local. Agora olha aqui, vou até mudar de cor, sublinhar. A demanda bioquímica de oxigênio é a quantidade de oxigênio consumido por micróbios em condições aeróbias para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. Vou repetir, para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica. É nesse para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica que a gente consegue matar a questão. Porque se teve uma grande demanda bioquímica de oxigênio, é porque teve uma grande quantidade de matéria orgânica. Se teve uma pequena demanda bioquímica de oxigênio, é porque teve uma pequena quantidade de matéria orgânica, entende? Então, quanto maior a DBO, mais matéria orgânica. Mas tu tem que ser um bom leitor para sacar. Logo, onde é que vai ter mais esgoto é onde vai ter mais matéria orgânica. E onde tiver mais matéria orgânica vai ter mais DBO. Então, onde é que tem? Olha só, olhando aqui essa situação. Aqui tem bastante DBO e aqui tem bastante DBO. Então, esses dois pontos devem ser os pontos nos quais a gente tem mais quantidade de matéria orgânica. Agora, olha só os níveis de oxigênio, que são outra variável importante para a gente decidir o que a gente vai fazer aqui na nossa prova. Aqui tinha muito oxigênio. Aqui tem pouco oxigênio. Então, o que significa isso? Aqui está muito eutrofizado. E como um rio, galera, ele tem correnteza, o mais provável é que o esgoto tenha sido jogado aqui. E aí a matéria orgânica foi diminuindo e foi matando o rio e depois voltou a aumentar, entendem? Por isso que, analisando os dois parâmetros juntos, o mais provável é que o esgoto tenha sido jogado aqui. Porque é o esgoto sendo jogado aqui e levado pelo rio, que foi diminuindo a quantidade de matéria orgânica e automaticamente a quantidade de oxigênio. Então você tem que olhar a trajetória, tem que lembrar que o rio tem uma trajetória que vai levando o esgoto, você tem que saber a eutrofização, você tem que fazer essa sacada aí do que é DBO, do que é OD. Então é uma questão que tu tem que integrar muitos conteúdos diferentes para conseguir entender o que ele está querendo, por isso é uma das mais difíceis da prova, essa 9 aí. Próxima, olha só. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê? E ele está falando em polímeros biodegradáveis, porque os polímeros convencionais são os de plástico, que vem lá do nafta, que demoram trocentos anos para ser degradados. E essa é a vantagem, né? São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais que vêm do petróleo. 11. Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização de fotossíntese é. Então vamos entender esse negócio. Então o experimento sobre metabolismo energético foi apresentado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias, logo bactérias que gostam de oxigênio, e uma alga verde, e isso aqui é a alga verde, tipo assim, esse bastão aqui, ó, é a alga verde, foi submetido à iluminação de uma fonte de luz representada por microespectro. E aí dá pra ver, ó, luz vermelha, luz amarela, luz verde, luz azul, luz anil, luz violeta. E aí, gente, o que a gente vê? Em alguns lugares da alga, proliferou mais bactérias aeróbias do lado de fora. E se proliferou mais bactérias aeróbias, é porque tinha mais oxigênio. Já nos lugares que proliferou menos bactérias aeróbias, é porque tinha menos oxigênio. E onde é que tem mais oxigênio? Onde é feita mais fotossíntese. Logo, onde é que foi feita mais fotossíntese? Porque a fotossíntese libera oxigênio, né? No vermelho, porque a fotossíntese aqui deve ter acontecido com maior intensidade. Liberou mais oxigênio para cá, e aí as bactérias conseguiram proliferar mais,
E em menor escala aqui também, né? Que são os dois lugares que as bactérias proliferaram mais. Por quê? Porque teve mais oxigênio. Por quê? Porque teve mais fotossíntese. Porque pelo jeito a fotossíntese é melhor no anil, no azul e no vermelho do que nos outros. Mas de todos, o que proliferou mais é no vermelho. Portanto, é no vermelho que deve ter mais fotossíntese, mais liberação de oxigênio. 12. Questão fora da casinha de perguntar. Essa aqui é fora da casinha, sabe? É tocar no lixo, assim, porque vai ser uma muito difícil, que só meia dúzia de pessoas vai acertar. A porcentagem de doadores... Essa até vale a pena falar. Enem 2020, de onde, que é a prova que a gente está resolvendo aqui, gente, são as questões... É o Enem, o conjunto de questões mais complexo do que já veio. A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser D. Então vamos lá. Primeira coisa, quem é que pode doar para quem é B? Indivíduos que são B ou indivíduos O que são doadores universais, né? Então, porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B é esses aí. Então, uma população encontra-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é o equilíbrio genético, ou seja, uma questão que envolve genética de populações, quanto ao sistema BO, em que 25% dos indivíduos são grupo O e 16% são do grupo A, homozigotos. Considerando que P é a frequência de isão A, Q e de isão B e R de isinho, espera-se encontrar. Então aqui ele te dá fórmulas, ele está te dando a receita para fazer a questão. Então, o que eu sei aqui nessa questão? Vamos por partes aqui, eu até organizei uma resolução mais bonitinha para vocês. O que a gente aprende numa aula de genética de populações? Que a frequência alélica do alelo dominante é P, que a frequência alélica do alelo recessivo é Q, e que a soma dos dois dá 1, e que o azão a gente calcula fazendo P ao quadrado, o azão azinho a gente calcula fazendo 2PQ, e o azinho a gente calcula fazendo Q ao quadrado. O que a gente tem que se ligar nessa questão? Eu estou falando agora de 3 genes, P, Q e R, que o próprio enunciado falou pra gente que P seria, deixa eu colocar aqui, P seria isão A, então esse aqui é isão A, deixa eu mudar aqui a minha caneta, Q seria isão B, então esse aqui é isão B, e R seria isinho. E a frequência do isão A é essa aqui, e do isão Azinho é essa aqui, e do isão B é essa daqui, e do isão Bzinho é essa daqui, e do isão B é essa daqui, e do izinho é essa daqui, os 6 genótipos para o sistema ABO. E se eu somar tudo isso daqui, P ao quadrado, mais Q ao quadrado, mais R ao quadrado, mais 2PQ, mais 2... tudo vai dar 1. Isso aí vai dar 1. Tá? Então ele já te dá as fórmulas prontas, mas tu já tem que chegar dominado genética de populações se quiser ter chance de acertar ou ser o gênio da matemática e se dar conta de tudo isso na hora, mas certamente não vai ser em 2 minutos que uma pessoa que não estudou genética de populações na vida vai ter para sacar isso aqui. Então como é que a gente faz? Se eu quero a porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B, e o que eu tenho que me ligar? Quem é que pode doar para o grupo B? Quem é grupo B e quem é grupo O, lembra? Então eu tenho que saber quantas pessoas dessa população vão ser B e O. Então eu tenho que descobrir isso. Então como é que eu descubro isso? Vamos lá. É uma equação, né? Se eu descubro algumas variáveis, eu posso calcular as outras. Então quando ele fala que P ao quadrado, que 25% dos indivíduos são do grupo O e 16% são do grupo A homozigotos, vamos começar com esse do grupo A. Se a frequência dos indivíduos isão A é P ao quadrado, P ao quadrado vai ser igual a 0,16. Desculpa, acho que eu não expliquei bem isso aqui. Às vezes é difícil até para nós explicar uma questão tão complexa como essa. Então, 16% são os indivíduos A homozigotos. E os indivíduos A homozigotos, que são esses aqui, a gente calcula fazendo P ao quadrado. Então, quando ele me fala que 16% são os A homozigotos, ele está falando que P ao quadrado, que é a frequência genotípica do indivíduo isão A, é 0,16. E se eu sei que P ao quadrado é 0,16, eu posso fazer uma raiz quadrada de 0,16 e descobrir quanto vale o P. E o P vale 0,4. E o que é o P mesmo? É tanta coisa que a gente se atrapalha, né? Que é a frequência do alelo azão.
Beleza. Quando ele fala que os indivíduos do grupo O são 25% da população, o que tu pode sacar? Como a frequência do O é R ao quadrado, se R ao quadrado é 0,25, ou seja, 25%, ao fazer uma raiz de 0,25 eu chego no R, que é a frequência do I, que é 0,5. Então, se a frequência do P, que é esse primeiro, é 0,4, descobri com esse dado aqui dos 16%. E se a frequência do R é 0,5, descobri por quê? Por causa do dado que ele deu aqui dos 25% do grupo O. Eu consigo descobrir quanto é que vale o Q, que é a frequência do alelo isão B. Fazendo uma equação simples de primeiro grau, que está aqui 0,4 mais Q mais 0,5 igual a 1, Q igual a 1 menos 0,4 menos 0,5, o Q vai ser 0,1. Então agora descobri o Q, descobri o seguinte, ó, que eu geralmente não uso esse aqui, mas nesse caso aqui eu vou usar. O Q é 0, o P, desculpa, é 0,4, o Q é 0,1 e o R é 0,5. Continuando, os doadores possíveis para esse indivíduo aqui, que é do grupo B, vão ser quem? Os do grupo O, que são 25%, ou seja, essas duas afirmativas não podem ser as que a gente vai chutar. Por quê? Porque o indivíduo que é B também pode ser doador. E os indivíduos B podem ser calculados dessa maneira e dessa maneira. Muito dificilmente esses dois somados vão dar 1%, né? Então o C, que é 26, já não pode. Você vai ficar entre o D e o E. E aí como é que eu calculo? Ó, ele mesmo já deu a base. Ó, se a frequência dos indivíduos B é Q ao quadrado mais 2QR, que ele deu aqui em cima, se eu já sei quanto vale Q e quanto vale R, eu posso colocar esses dados aqui na conta e manda ver, ó, 0,1 ao quadrado mais 2 vezes 0,1 mais 0,5, isso vai dar 11%. Ou seja, os indivíduos B são 11%. Os indivíduos O são 25%. E os dois somados juntos vai dar 36%. Ok? E é assim que a gente faz essa complexa questão. Pessoal, talvez não precise chegar nesse cálculo aqui de baixo. Se dando conta que 25% dos indivíduos são do grupo O, eu já elimino essas duas e praticamente percebo que deve ser impossível ser um número tão próximo do 25, porque ainda tem que ter o número de indivíduos de B e os B não devem ser só 1% nessa população. Ao mesmo tempo, 60% é um número tipo, meio grande demais, né? Então, porque os 60% vai ter que abarcar... Porque pensa, se o indivíduo do grupo A é 16%, vai ter que abarcar ainda os do AB. Fica meio esquisito, sabe, esse 60. No chute, eu acho que 36, naquela coisa assim intuitiva, é o mais adequado. Agora, para fazer a questão mesmo, teria que fazer toda essa calculeira que eu fiz aí. Muito, insanamente difícil. Olha, qualquer vestibular que perguntasse isso no Brasil inteiro, seria assim, horrível e criticado. E aí veio logo no Enem. Essa prova pegou pesado demais nessa questão. Beleza, então, vamos continuar. Peraí, que eu me descoordenei. Pronto, vamos lá. Só deixa eu desligar aqui a minha canetinha. Vamos nessa. Então, olha só. A representação indica que no momento D, na situação, então o momento D é esse. Agora vamos entender. Uma população, momento A, essa daqui, sofre isolamento em duas subpopulações. Momento B. Separou direitinho, né? Esse daqui com esses aqui. Beleza. Vou aumentar aqui o espessor do meu negócio. Por um fator de isolamento I. Um isolamento provavelmente geográfico aí. Passado algum tempo, essas duas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem no momento C. Ó. Então elas se separaram, ó, elas ficaram diferentes. E a cor que foi representada aqui e a cor que foi representada aqui indica isso. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar, no momento D, a situações D1 e D2. E o que significa na situação D2 a corzinha ter ficado igual?
é que eles conseguiram acasalar. E o que significa na situação D1 as corzinhas se manterem diferentes? É que eles não conseguiram se acasalar. Tipo, as cores têm que fazer tudo deduzir que deve ser isso. Logo, em D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico? Não, em D1 se consolidou o isolamento reprodutivo porque eles não conseguiram acasalar. Em D1 existe uma única população distribuída em gradiente? Não, são duas populações porque ele representou duas corzinhas diferentes. Em D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo? Provavelmente porque ele representou com corzinhas diferentes. Em D2, que é quando eles se misturaram, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas, não iguais, porque ele colocou da mesma cor. E D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas igual a não foi preservado as mesmas características. Por quê? Porque ele mudou de cor. E mudar de cor significa que deve ter mudado de característica. Portanto, C. 14ª. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas corresponde a... Então vamos ver que ilhas é essa. A fragmentação de hábitats é caracterizada pela formação de ilhas de paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Então, tipo assim, uma ilha, que outra ilha, que outra ilha. O Enem gosta de perguntar isso aí, não é a primeira vez que pergunta não, de vegetação. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagina que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas vão se extinguir mesmo sem ter sido abatidas, porque estão num lugar muito pequeno para elas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, seu entorno e sua conectividade, o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Então, uma medida que pode auxiliar seria conectar esses diferentes fragmentos através de pequenos trechos de mata que poderiam conectá-los ou que poderiam ser preservados no momento do desmatamento. E a esses trechos de mata a gente dá o nome de os corredores ecológicos. A construção desses corredores resolveria esse problema, por isso C é a mais adequada aqui. E aí a 15, a utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio. E o uso é o óleo, é o petróleo, ok? E petróleo, galera, é basicamente hidrocarboneto, que tem carbono e hidrogênio. Logo, não vai afetar o ciclo do nitrogênio, e sim ciclo nem do fósforo, né? E ciclo do carbônico. Mas por quê? Devido a aumentar carbonatos dissolvidos no ambiente marinho? Não, né? Porque carbonato não tem a ver com o hidrocarboneto do petróleo, e sim devido à liberação de cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos, que são as cadeias carbônicas que vão fazer parte do petróleo, beleza? Então essa questão aqui até alivia a barra depois de algumas questões bem pesadas, que essa que foi a prova com um número de questões difíceis maior que já teve em biologia no Enem, aconteceu.